quero desejar a todos um Feliz Natal. E a palavra que eu deixo para a nossa meditação, a qual o nosso Pai falou ao meu interior, ministrou através do maravilhoso companheiro, porque não estamos só neste mundo. Foi em Lucas, capítulo 2, verso 6 e 7. E aconteceu que, estando eles ali, cumpriram-se os dias para o parto, e deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu em faixas de pano e deitou em uma manjedoura, porque não havia quarto para eles na estalagem. Neste Natal, cumpriram-se os dias do calendário, né? Chegamos à época do Natal, aonde comemoramos, aonde trazemos à nossa memória o nascimento do Salvador Jesus Cristo. E a palavra a qual o nosso Pai ministrava em meu coração para nós a palavra diz assim: não havia quarto para eles na estalagem. E na nossa vida, durante este ano e até agora, nesse momento de festa, aonde celebramos, aonde trazemos à nossa memória a gratidão a Jesus Cristo, tenhamos cuidado por não haver aquilo que buscamos ou aquilo que desejamos gerar em nós, na época de celebração, a ingratidão, a murmuração e começarmos a choramingarmos na presença de Deus, porque Ele tem cuidado de nós, o nosso Pai. Jesus Cristo, cumpriram-se os dias de parto, em que Ele ficou na barriga da sua mãe Maria, e chegou o tempo dele vir ao mundo, dele nascer, dele sair deste primeiro ambiente. E o ambiente a qual ele foi acolhido, a qual a palavra diz que o envolveu em faixas de pano e deitou em uma manjedoura. Ali Maria e os seus pais preparam uma circunstância, um ambiente, de acordo com aquilo que havia disponível diante da circunstância. Então, possa ser que neste Natal algo não esteja favorável, você não tenha as circunstâncias favoráveis a qual nós desejamos, mas podemos preparar o nosso melhor dentro da circunstância a qual estamos com a nossa família e acolhermos essa data de celebração e gratidão. Ali, envolto de panos, em uma manjedoura, estava o mais poderoso de todos, o mais rico de todos. Maria não usou, me diz agora o Espírito Santo, da identidade que o seu filho carregava, do poder, da soberania. É o Filho de Deus. Arrume aí uma hospedagem para mim. Retire alguém e coloque ele é mais importante. A simplicidade aonde o nosso amado Jesus Cristo nasceu. E algo que o nosso Pai falava ao meu interior era: filha, muito das frustrações do meu povo é aquilo que foi gerado dentro da alma deles. Como assim? O que é hoje para acolher um bebê? Não é? O melhor hospital, de repente, as melhores roupas, mêsversário. Eu tenho filhos, eu sei o que é isso. Mas isso é uma cultura e hábitos no qual nós nascemos,
que o próprio comércio, que o próprio lar em que nascemos tem uma cultura, tem os hábitos, tem a maneira de viver. E nós muitas vezes, eu falarei pausadamente, para que você possa analisar se esses pensamentos de tristeza, de angústia, de frustração, de reclamação, de murmúria contra a circunstância, vem realmente por não teres a circunstância perfeita para acolher a época comemorativa, a sua família, ou essa frustração ela vem porque não tens aquilo que a sociedade, aquilo que a época criou dentro de nós que tem que haver nesta época. O que se criou aqui nesta época? É algo ilícito? Não, não é. Mas não podemos deixar de comemorar porque não temos a ceia, porque não temos a casa, porque não temos as circunstâncias do qual desejamos que estivesse nesta época, porque não temos a roupa nesta época. Porque não estamos, me diz agora o Espírito Santo, com a saúde da forma a qual desejamos. Se você observar, eu não estou bem da saúde. Eu tive essa notícia triste ontem. Fui assolada por uma gripe, eu e meus filhos. Então eu não estou com a saúde como eu gostaria de estar no Natal. O vírus atacou o meu corpo e eu sinto as células do meu corpo se defendendo para expulsar o vírus. Eu já orei no nome de Jesus, porque o nome de Jesus, Ele conquistou. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas doenças. E no nome de Jesus, eu já clamei para que Ele lute, para que Ele expulse esse vírus do meu corpo, do corpo dos meus filhos. E nós estamos também sobre medicamento. Mas é claro que a minha parte física não está da maneira qual eu gostaria. Por quê? Porque dá moleza por conta da medicação, dá fraqueza, dá uma instabilidade no seu corpo que foi afetado no físico por um vírus, por uma circunstância que não esperava. Cumpriram-se os dias e ali Jesus agora tinha que nascer. E ele não ia deixar de nascer porque não tinha quartos na estalagem, porque a vida dele carregava um propósito maior. O que a minha vida e a tua vida carrega neste mundo é maior do que as circunstâncias, do que a mesa, do que a roupa, do que a casa, do que a comida. Porque tudo isso é deste mundo. E para termos descanso, paz na nossa alma, tem que haver uma limpeza feita pelas palavras de Deus, aonde, ao invés de darmos lugar aos pensamentos que a multidão incita, que o mundo incita, que a sociedade incita, que aqueles que estão nas redes incitam e te levam para poder movimentar a economia e tá tudo ok, mas não podemos deixar a nossa alma ficar inquieta, porque tudo que nosso adversário quer é que eu e você sejamos ingratos. Eu glorifico a Jesus, eu amanheci da tarde de ontem para hoje com a saúde assim, mas eu me acordei hoje com tanta gratidão, porque eu olho para a minha história e eu sei que o meu avanço na minha história, eu ir além na minha história, é por causa do meu irmão Jesus Cristo. Porque Deus, Ele nos amou tanto, o nosso Pai, porque somos da sua família, que Jesus Cristo, nosso irmão, se colocou no meu lugar e no seu lugar. Que nasça hoje o verdadeiro amor no meu coração e no seu, que é o amor que dá mesmo sem o outro merecer, que dá mesmo sem o outro reconhecer, mas
que do amor que recebemos, o mundo possa receber através de nós. Fomos salvos, fomos libertos e agora somos a resistência neste lugar, neste ambiente, pela salvação das almas que Deus colocou no nosso caminho. Para que através de mim e de você, eles conheçam o nome. O nome de Lilian? Não. Não é no meu nome que eu faço saque, é no nome de Jesus Cristo, porque o nome dele é poderoso e no nome dele eu posso todas as coisas. É o nome dele que eu clamo para lutar as guerras contra aquele que se levanta em oposição à vontade dele na minha vida e na tua vida. Então se alegre com as circunstâncias que você está neste momento, diz o Senhor. Porque a maior prova de amor eu dei por vocês. Eu criei vocês. Eu formei vocês. Vocês são meus, diz o Senhor. E eu dei a vida do meu filho em resgate de vocês. Jesus se posicionou para resgatar os seus irmãos, eu e você. Por causa deste posicionamento, eu e você temos a vida eterna. A circunstância que nós não entendemos. E há algo que o Espírito Santo me traz agora, que estar nessa circunstância também é um livramento. Porque quando Jesus nasceu, as pessoas que tinham que saber do seu nascimento souberam, porque o próprio Deus, nosso Pai, avisou. Imagina se ele nascesse num quarto. Quantas pessoas saberiam aonde ele estava? E o nosso Pai já sabia da intenção daquele que desejava matá-lo e avisou aos seus pais. Então as circunstâncias que Deus ele autoriza eu e você vivermos, não porque ele despreza o desejo que eu e você temos como mãe, como família, como ser humano. Não é isso. A visibilidade naquele momento a um bebê que carregava um propósito grande na sua vida, a salvação da humanidade, carregaria sobre a vida dele o pecado de muitos, diz Isaías 53. Não é o pecado de todos, era o pecado de muitos, daqueles que creriam e se arrependeriam, e porque creu nele, tem a vida eterna. Então aquela circunstância protegia o menino Jesus. Então a circunstância que eu e você desejamos coisas melhores, buscamos coisas melhores porque eles procuraram um quarto, mas não havia. Tem coisa que não há na nossa vida por permissão do próprio Deus, para a nossa proteção, porque a nossa vida, posicionados em Cristo, carrega a salvação para muitas almas, porque nós somos a semente que leva a semente Jesus Cristo e que pode salvar a vida das pessoas, e o nosso adversário, ele sabe disso. Jesus não deixou de nascer, ele não deixou de ter um ambiente para nascer. Ele é o mais poderoso, o dono de todas as coisas. Eu amo a simplicidade do nosso irmão, o templo construído para o nosso Pai. Então o templo é de quem? Dele. Mas os humanos que estavam ali sobre o templo, fazendo questão sobre o templo, sobre as posições, sobre
os cargos, enfim, traduzindo numa linguagem que eu e você possa entender. E Jesus estava preocupado em quê? Em fazer a vontade do Pai, em cumprir o propósito do Pai. E eu e você tivermos um encontro com a verdade. Deus, ele se apresentou para nós como aquele que salva o seu povo, como aquele que liberta o seu povo, como aquele que ouve o seu povo, como aquele que vê o seu povo. E tem usado a mim e a você como um instrumento nas suas mãos. Não porque eu e você detemos algum poder, mas porque Ele é o Todo-Poderoso. E porque a palavra diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Porque Ele nos ama de tal maneira que não quer nos perder. Algo que o Espírito Santo ministrava na minha mente, a minha alma, foi: o adversário, ele não está preocupado com os nossos bens, a casa, a comida, mas com uma vida eterna que eu e você carrega. É isso que ele quer de nós. Por isso que temos que guardar a fé, a nossa fé em Jesus Cristo, porque é isso que nos dá, porque cremos nele, a vida eterna. Se eu e você morrermos agora, vamos passar a eternidade com Jesus Cristo. Mas tudo que o nosso adversário mexe, que o nosso adversário quer, é que eu e você negue a fé em Jesus Cristo. Que eu e você condenado, mas Jesus veio para nos salvar. Esta é a maior alegria que a nossa vida deve carregar. E sem passar tempo com as palavras de Deus, mas passar tempo ouvindo outras pessoas com palavras que não agregam, mas só induzem o nosso cérebro a levantar desejos, vontades e fazermos buscar essas coisas, isso nos leva a um lugar de frustração, de depressão, de ansiedade, de pânico, de medo. Mas um cérebro superlotado de memórias enraizadas das palavras de Deus não sai do equilíbrio, não perde a paz, não perde a esperança, não perde a confiança, mesmo as circunstâncias não sendo favoráveis. Este cérebro, este interior, esta mente fala: eu sei que Deus, Ele só quer o meu bem. Deus, quando criou o jardim e ali põe o homem para trabalhar naquele jardim, vê o que o homem não tem e traz para ele uma companheira, tira o seu povo do Egito e leva para uma terra que já está pronta, Canaã. Ver que estávamos condenados e assim envia e assim dá o seu filho que se sacrificou por todos nós e sofreu dores terríveis por amor a mim e a você. Então haverá em algum momento na sua alma que eu e você possamos duvidar que existe alguém que nos ama mais do que Deus. Eu não sei a circunstância que você está neste Natal, mas eu tenho certeza, ninguém te ama como o nosso Deus. Existe até uma canção que fala esta palavra: ninguém te ama como o teu Pai, Deus, aquele que tem preservado a tua vida, aquele que tem te protegido. Ou tu achas mesmo que não morreste, que não caíste, que não ficaste dentro de um poço, diz o Espírito Santo, porque há poder no teu organismo humano? Não. É porque sempre existiu uma palavra na tua vida e a palavra de Deus tem se cumprido. E eu glorifico ao Pai, porque hoje eu olho para a minha história e eu muito agradeço, embora em muitos momentos eu não entendi muitas coisas, porque assim como Jó, em algumas coisas eu fui pega de surpresa. Naquele momento, eu tinha na consciência, num pensamento da minha alma, o meu Pai
só quer o meu bem. Algo de melhor está para acontecer. Por quê? Porque Ele demonstrou isso durante toda a minha vida, não por merecimento, mas de graça o seu amor. Toda a minha história hoje, de pé, ressuscitada, viva, só tem um nome: Jesus Cristo. E há muitos que não reconhecem ainda, mas irão reconhecer. O importante é que eu e você reconheça e seja grata e seja grato, porque a nossa liberdade, a nossa vida, a nossa estabilidade em Deus, a nossa paz em Deus, algo que o Espírito Santo vem constantemente falando para mim é sobre a nossa superlotação de desejos, de vontades, de coisas que outros, pela nossa exposição do olhar e a inclinação dos nossos ouvidos, pelos famosos hoje, né, os blogueiros, tem gerado dentro de nós a nossa frustração. É porque não temos isso, mas temos o que precisamos para viver, para nascer, para caminhar neste mundo. Você não vê a palavra de Deus dizendo que Maria e José reclamou, mas eles providenciou um lugar e Jesus nasceu. Nasceu, e eu e você somos a obra dele, do sacrifício dele. Como eu glorifico ao teu nome, Jesus Cristo, nosso amado irmão, que por mim se posicionou em resgate. E quanto tu tem nos ensinado o amor verdadeiro de se dar, o amor verdadeiro de fazer pelo outro, da misericórdia, da bondade, da mansidão, da perdão, da oportunidade. Se somos filhos de Deus e crês nisso, a tua vida neste mundo não é igual à multidão. A tua alma, ela não anseia, ela não busca, ela não sofre por não ter riquezas neste mundo. Mas calma, se seu cérebro ainda na sua mente gera este pensamento, eu não tenho nada. Tenha no seu pensamento da sua alma as palavras de Deus que diz que eu e você não precisamos juntar riquezas neste mundo. Você crê nessa palavra? De que não precisamos juntar riquezas? Então é algo que eu e você não devem buscar. Jesus, ele falava o que o Pai mandava. Jesus fazia a obra de Deus. Porque a salvação da alma é mais importante do que as riquezas, do que a estabilidade, do que o nome, do que a empresa, do que tanta coisa. E muitas vezes nós não queremos abrir mão de algo para a salvação daquele. Não sei se a outra pessoa vai mudar. Eu não sei se a outra pessoa realmente vai fazer diferente, mas que através da minha vida e da sua, aqueles que, por permissão de Deus, são colocados diante do nosso caminho, possa, através de mim e de você, receber na vida o que muitas vezes eles não tiveram, no lar em que nasceram, na sociedade em que nasceram. O que, Lília? O amor e o perdão. Que eu e você possamos mostrar para eles o amor que Deus tem por mim e por você, através da nossa vida. Porque muitas vezes diante de nós está alguém que nasceu em uma família que nunca recebeu amor, que nasceu numa sociedade que nunca recebeu amor, e que está diante de mim e de você, e nós agimos igual à multidão. Queremos apedrejar, queremos matar, queremos excluir. Eu não estou falando para nós acolhermos o pecado. Eu estou falando de perdão. Eu não. O Espírito Santo de Deus que me traz a passagem da mulher pega em adultério, aonde todos tinham pecado, aonde todos tinham erros, mas estavam ali prontos para matar aquela mulher. E nós somos assim, estamos prontos para condenar alguém quando não somos capazes de olhar para nós mesmos e reconhecermos a verdade
da nossa vida, da nossa história. E Jesus podia, mas ele não fez. Mas deu àquela mulher uma nova chance. Não que ele gostasse do pecado que ela estava cometendo, mas ele disse: mulher, eu não te condeno, vá e não peque mais. Algo assim, mais ou menos. Então tenha paz nos seus pensamentos, porque se Jesus não te condena, não importa o que a multidão pensa ao teu respeito, fique em paz, diz o Senhor. Fique em paz. Então não é algo que eu e você tem que falar com a multidão. Jesus falou com a mulher. Não é, ele não disse deixem a mulher em paz. Ele disse para ela. Ele falou com ela. E Jesus tem falado comigo e com você sobre situações e sobre circunstâncias. Então, que neste Natal, Jesus Cristo é o que eu desejo para você. Que você o tenha de todo o seu coração. Que as palavras de Jesus estejam em você. Então, que o Senhor te abençoe. Acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém. Pai, eu oro em nome de Jesus, para que os meus irmãos possam se alegrar com as tuas palavras. E que a alegria do Espírito Santo estejam nele, para celebrar o nascimento do nosso Salvador, aquele que nos resgatou, e por causa dele temos a vida eterna, e muitas vidas têm sido alcançadas por causa do amor de Jesus Cristo em nós, passando por nós, na vida dos nossos familiares, dos nossos vizinhos, dos nossos colegas. É no nome de Jesus, Pai, que eu te peço e já te agradeço. Amém.